Senhor, Tu estarás lá. Tu estarás lá, Senhor. Aleluia, glória a Deus. Grandes coisas tem feito o Senhor por nós, por isso nós estamos alegres. Amados, Deus tem feito grandes coisas na minha vida e na sua vida. Deus tem feito grandes coisas em nossas vidas, neste meio, neste lugar. E a Bíblia nos garante que isso só vai melhorar, a cada dia só vai melhorar, porque Deus ele já foi para o nosso amanhã. E eu pergunto para vocês, o que diremos, pois, a respeito dessas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Então diga para o irmão que está do seu lado, se Deus é por nós, quem será contra nós? Então gera expectativa, meus amados. Deus já foi no seu amanhã. Deus tem preparado coisas maravilhosas para você. Deus tem preparado grandes coisas para você experimentar. Então apenas seja forte e corajoso. Prossiga fazendo aquilo que Deus colocou para você fazer, que você irá provar da boa, da perfeita e da vontade de Deus. Aleluia, glória a Deus. Aleluia. Bom dia, graça e paz. Pode se assentar. Que maravilha, amados, estarmos nessa manhã aqui adorando o Senhor, o melhor lugar que nós poderíamos estar, num ambiente desse de unção, de graça, de gratidão, num ambiente maravilhoso, propício para que nós possamos experimentar mais do Senhor. Então fica ligado, fica conectado, Deus falará muito conosco nesta manhã, em nome de Jesus. Você crê assim? Glória a Deus. Queria saber quem fez aniversário durante essa semana, aniversário de casamento, de novo nascimento. Ninguém aniversariou? Glória a Deus. O Verbo News está no ponto? Vamos de Verbo News, fique ligado. Glória a Deus. Você anotou tudo? Queria reforçar um aviso com vocês. Nessa próxima sexta-feira, no dia 1º, daremos início à nossa conferência Prospere. Eu não sei você, mas eu estou com muita expectativa. Eu sei que o Senhor vai fazer grandes coisas. Estarmos aqui recebendo instruções poderosas que irão nos fazer prosperar, avançar, crescer mais no Senhor. Então, se você não adquiriu ainda seu passaporte, passa ali no nosso balcão de informações, garanta logo o seu. Já está no segundo lote, são vagas limitadas e eu tenho certeza que você não vai querer ficar de fora desse evento maravilhoso. Então, se você ainda não adquiriu, corre lá, adquire o seu. Abençoa uma pessoa também, uma pessoa que você vê que precisa que essa palavra venha encontrá-la durante essa vida dela, para que ela possa realmente usufruir daquilo que Deus tem para ela, amém? Então compre o seu, abençoe alguém, com certeza nós estaremos aqui diferentes de como chegaremos, porque eu sei que Deus vai fazer grandes coisas nessa conferência. Então começa sexta-feira às 19 horas, nós teremos o início da nossa conferência Prospere, será na sexta, no sábado e no domingo. Então serão dias poderosos em nome de Jesus, amém? Glória a Deus. Dito isso, eu queria saber quem está nos visitando hoje pela primeira vez. Se você está aqui pela primeira vez na nossa igreja, eu queria que você levantasse sua mão, eu queria conhecer você. Temos alguém? Aleluia. Então vamos com a parte abençoada, uma parte que irá nos fazer prosperar cada vez mais, que é para o nosso momento de dízimos e ofertas. Você se alegra com isso? Então convido você a abrir a sua Bíblia lá em 2 Coríntios, no capítulo 9, no versículo 7. 2 Coríntios, capítulo 9, versículo 7. Glória a Deus. A palavra nos diz: cada um contribua segundo tiver proposto no coração, não com tristeza ou por necessidade, porque Deus ama a quem dá com alegria. Deus pode fazer-vos abundar em toda graça, a fim de que, tendo sempre em tudo ampla suficiência, superabundeis em toda boa obra. Amados, aqui a palavra nos mostra que existe uma forma de nós apresentarmos nossos dízimos e as nossas ofertas.
Isso nós sabemos que são princípios, mas não é de qualquer jeito que devemos fazer. Existe uma forma que nós devemos colocar, que nós devemos vir aqui à frente. A Bíblia fala que não tem que ser por necessidade, mas com alegria. E nós só fazemos algo com alegria quando nós temos entendimento do que nós estamos fazendo. Quando você devolve o seu dízimo, quando você oferta ao Senhor, você está cumprindo um princípio sim, mas você está honrando a Deus, você está contribuindo para que o reino venha se expandir, você está contribuindo para que pessoas possam ter acesso a essa palavra. Então nós somos participantes da obra do Senhor quando nós dizimamos e quando nós ofertamos. E a Bíblia ela diz que quando nós fazemos isso, Deus ele tem o prazer de nos fazer superabundar, de nos fazer prosperar, de nos fazer crescer. Mas isso existe um propósito para isso. O propósito é para que nós pudéssemos superabundar em toda boa obra. Então, amados, Deus fez você abençoado, Deus já lhe abençoou com toda sorte de bênção, Deus já lhe deu tudo que você precisa referente à vida e à piedade. Então você é um sucesso porque Deus já proveu isso. Mas Ele espera que você superabunde em toda boa obra, que você seja realmente um dizimista, um ofertante, que você seja um socorro bem presente para o irmão que está ao seu lado, que você seja realmente um despenseiro fiel na obra do Senhor. Aí eu pergunto, Deus pode contar conosco a respeito disso? Então, mas nós precisamos pensar nisso, porque toda expansão necessita de recursos, seja ele financeiro, seja ele com pessoas, mas necessita de recursos, e esses recursos virão de nós. Não será a pessoa da rua, não será o traficante, não será a prostituta, mas será através de nossas vidas que Deus irá fazer com que esse reino venha expandir. Os recursos virão através de nós, e nós precisamos ter esse entendimento que nós somos esses dispenseiros. Então existe um propósito para você ser abençoado, é para que você possa realmente ser intenso, generoso, dizimista, ofertante, ousado no dar e ousado em contribuir para a obra do Senhor. Amém? Então, com esse entendimento, eu convido você a separar seu dízimo, a sua oferta, para que nós possamos aqui orar e possamos vir aqui honrar ao Senhor. Se você quiser fazer isso de maneira em espécie, você tem um envelope aí à sua cadeira. Senão você pode fazer através do nosso Pix, que é o nosso CNPJ, que está aparecendo aqui atrás, ou através das maquinetes com as nossas tesoureiras que estão ali atrás. E você que nos acompanha de casa, você tem o QR Code, tem o Pix, né, para que você possa também contribuir e participar desse momento tão importante e abençoado em nossas vidas, em nome de Jesus. Amém? Você já separou? Então vamos orar. Pai, nós te rendemos graça por essa oportunidade. Obrigado porque nós já somos abençoados. Obrigado, Pai, porque nós damos e devolvemos nosso dízimo. Não é para que nós possamos ser, porque de fato nós já somos. Nós queremos te honrar, queremos contribuir para a expansão, para o avanço do teu reino. Queremos, Pai, ser útil para o avanço e crescimento em nome de Jesus. Muito obrigado, Pai, porque você já fez chegar muitas coisas em nossas mãos e nós sabemos que isso é só o início. Eu declaro, Pai, esses dízimos, essas ofertas abençoados, frutificando conforme na sua totalidade, conforme a tua palavra diz. É assim que nós oramos e te agradecemos em nome de Jesus. Quem crê diz amém. Venha com alegria. Eu vejo a chuva regando minhas sementes. É o sobrenatural de Deus chegando de repente. Eu vejo a chuva regando minhas sementes. É o sobrenatural de Deus chegando de repente. Aleluia. Nós te adoramos, Senhor. Eu te entrego tudo que é em mim. Eu te entrego tudo que existe em mim. Eu te entrego tudo, meu amado. Aleluia. Você pode levantar as suas mãos, render graças ao Senhor nessa manhã. Pai, obrigado por nossas vidas. Nós estamos aqui para te cultuar, Senhor. Nós estamos aqui para te entregar tudo que temos, Pai, tudo que somos. Queremos te dar, Pai, a melhor adoração que pudermos. Queremos dizer, Senhor, que nós te amamos, que a nossa vida é sua,
que nós não queremos viver, Pai, de qualquer jeito. Não queremos, Pai, te adorar de qualquer forma. Não queremos, Pai, viver de aparências. Não queremos, Pai, conhecer um Deus apenas do papel. Mas nós queremos nessa manhã experimentar. Nós queremos, Pai, nessa manhã experimentar da sua poderosa presença que está aqui nesse lugar, dentro de nós, sobre nós, em nosso meio. Essa presença que renova aquele que está cansado. Essa unção que cura aquele que está enfermo. Nós vamos sair daqui, Senhor, diferentes. Te adoramos. Maravilhoso é o seu nome, Senhor. Bem-vindo és aqui nesse lugar. Espírito Santo, se mova como o Senhor quiser. Você tem liberdade aqui em nosso meio. Você tem liberdade aqui em nosso meio. Você tem liberdade aqui em nosso meio. Obrigado, Senhor. Águas da unção em movimento. Obrigado, Senhor. Mude as nossas vidas. Mude as nossas vidas. Nós estamos aqui por sua causa. Não para sermos abençoados. Não para prosperarmos somente. Não para recebermos. Você é o centro, Senhor, dessa igreja. Você é o centro, Senhor, das nossas vidas. E nessa manhã nós te louvamos. Nessa manhã nós te bendizemos. Nessa manhã, Pai, nós te entregamos o nosso coração. Aleluia. Aleluia. Sabe, querido, eu queria te desafiar. Aí uma manhã como essa, talvez você saiu da sua casa e veio aqui para essa igreja. E você acha, eu vou para mais um culto, eu vou receber uma boa palavra, eu vou alimentar o meu espírito, eu vou ver os meus irmãos, eu vou cumprir mais um domingo, onde eu preciso ir para a igreja. Mas eu quero te desafiar nessa manhã, irmão, a sair dessa tendência religiosa que nós temos, de vir à igreja e ficar esperando o culto acontecer, de vir à igreja e só saber sobre um Deus que a gente leu em um papel ou de que algum pregador falou para nós. Sabe, irmãos, Deus está aqui. E se você quiser, você vai ter experiências sobrenaturais e extraordinárias aqui nesse lugar. Se você quiser, você vai experimentar. A palavra é essa: experimentar. Não só conhecer, não só saber, mas experimentar. Experimentar de um Deus que é bom. E saber, queridos, que nós estamos aqui por causa dele. Não é sobre a nossa prosperidade, não é sobre o nosso bem-estar, não é sobre a nossa cura. Esse culto, esse tempo é sobre ele. A gente está aqui porque ele já fez tudo. E a gente está para agradecer, a gente está para derramar o nosso coração, para ouvir a voz dele, para ter comunhão, para ter um relacionamento. E isso está disponível agora. À medida que a gente fecha os olhos, que a gente levanta as mãos, que a gente canta louvores ao Senhor, que a gente diz palavras de amor a Ele, irmãos, as coisas vão acontecendo, vão sendo destravadas, porque o nosso intuito é adorar a Deus. As outras coisas são acrescentadas. Mas você está aqui nessa manhã para adorar o Rei, para adorar o Senhor, para adorar aquele que é o seu Pai, aquele que é poderoso para mudar a sua vida, aquele que é poderoso para mudar aquilo que tem te afligido.
Adore a Ele, queridos. Diga palavras, ore ao Senhor nessa manhã. Seja grato por aquilo que Ele já fez chegar na sua mão. Não importa o cenário que você está vivendo lá fora, você está aqui para se relacionar com Deus. Aleluia. Eu declaro agora mesmo pessoas aqui nesse lugar tendo experiências com o Senhor. Independente de mim, independente do grupo de música, Deus está falando com você agora mesmo. Deus está comunicando ao seu coração aquilo que você precisa ouvir. Abra os seus ouvidos e ouça. Abra os seus ouvidos e ouça. Deus tem um refrigério, um renovo, e Ele está agora mesmo aí falando ao seu coração. Experiências novas, Senhor. Experiências novas nesse lugar. Aquilo que eles nunca tiveram, o conhecimento sobre o Senhor que eles nunca tiveram, dê a eles agora mesmo, Senhor. Dê a nós agora mesmo, Pai, em nome de Jesus. Experiências de provar, não só de saber. Nós queremos provar, Senhor, nessa manhã. Provar e ver. Provar e ver. Provar e ver. Nós não vamos sair daqui só sabendo que o Senhor é bom, mas você vai sair daqui porque provou da bondade dEle nessa manhã, em nome de Jesus. Obrigado, Pai, nos rendemos a você, te adoramos. Você é o centro da nossa vida, você é o centro dessa igreja. Você é maravilhoso, você é bem-vindo aqui. Maravilhoso, maravilhoso, lindo, maravilhoso, maravilhoso, nós te amamos. Maravilhoso, nós te amamos. Não só por aquilo que você nos deu, Senhor, mas por quem você é. Nós queremos nessa manhã ir para um novo nível de relacionamento. Um novo nível de relacionamento. Um novo nível de relacionamento, onde tudo na nossa vida vai se alinhar. Onde tudo na nossa vida vai se alinhar. Porque à medida que nós nos relacionamos com o Senhor, Pai, nós provamos e vemos das coisas lá do alto. Nós provamos e vemos a bondade de Deus. Nós queremos te entregar, Senhor, o nosso coração. Te louvamos. Aleluia. Não se cansa, irmão. Não se cansa de adorar a Deus. Não se cansa de render graças ao Senhor. Eu estou aqui para te lembrar o que você veio fazer aqui nessa manhã. Eu estou aqui para te lembrar do amor que um dia queimou no seu coração pelo Senhor. Dias em que você se trancava no seu quarto e ali você chorava. Em que você, lendo a sua Bíblia, Deus trazia revelações ao seu coração. Em que você ouvia a voz de Deus. É o tempo, querido, de você voltar a ouvir a voz de Deus no seu espírito. Não mais os mesmos. É o tempo, irmãos, de estarmos afogueados pelo Senhor, apaixonados. Apaixonados. Não pelas obras das mãos, mas pelo coração dele. Esse culto não é sobre nós, Pai. Não é sobre nós, Senhor. Nós te louvamos. Nós te adoramos, Jesus. Aleluia. Nós não vamos nos cansar, Pai. Só vamos sair daqui, Pai, com essa experiência de provar. Todos vão sair daqui hoje com essa experiência de provar. Até aqueles que não creem vão provar.
vão provar. Se mova, Espírito Santo, com poder e glória nesse lugar. Você é livre. Aqueles que nunca tiveram experiências com o Senhor, agora mesmo, Deus quer se revelar a você, irmão. Deus quer se revelar a você, querido. Deus quer se revelar a você, querido. Seja você o mais recente, novo nascido nessa igreja, até os líderes, Deus tem uma nova experiência para você. Deus tem um novo experimentar. Não se conforma. Não se conforma. Ei. Obrigado. Você é livre, Espírito Santo. Esse é o tempo, querido, de as suas emoções serem envolvidas. Nós não vivemos por aquilo que sentimos, mas hoje as suas emoções serão envolvidas nesse lugar. Talvez o Espírito Santo está aí falando com você agora e você tem uma vontade de chorar. Chora, irmão. Se derrama. Talvez você tenha uma vontade de rir, então ria. Talvez você tenha uma vontade de orar, de levantar as mãos, então ora. Eu só quero te despertar para sair do natural, começar a querer, perceber. No seu espírito Deus está se movendo agora. Só perceba, agora mesmo. Só perceba, agora mesmo, Ele está aí. Ele está aí. Oh, aleluia. Aleluia. Eu não vou atrapalhar o Espírito Santo, irmão. Ele está falando com pessoas aqui nesse lugar. Você não vai depender do que eu falo aqui nesse microfone. Escute a voz do Espírito. Escute agora mesmo a voz do Espírito.
brombororo condidiri shibrama mahakandidiri. Re brama manoi didiri shibrama. Aleluia. Parar. Sabe, queridos, a gente não depende de música somente. A música faz fluir a unção. Mas Deus está tão forte aqui nesse lugar, irmão. Deus está tão forte aqui nesse lugar, nessa manhã. A ponto de pular a música, a ponto de pular a pregação, a ponto de pular o ministro, ir direto ao seu coração, ir direto ao seu coração. E às vezes a gente fica com muitas vozes na cabeça, muitas vozes dos problemas, das coisas que temos para resolver, do nosso trabalho. Mas eu queria que você fizesse calar essas vozes. Como alguém que submerge na água. Se você já foi para um lugar onde tem água e você mergulhou, você sabe que ali embaixo não existem outras vozes. Se imagina agora dentro da água, imerso. Essas vozes de fora vão se calar e você vai ouvir a voz de Deus. Aleluia, obrigado, Senhor. Maravilhoso é o teu santo nome. Nós te louvamos nesse lugar. Nós te adoramos nesse lugar, Senhor. Nós te reverenciamos nesse lugar. Aleluia. O Senhor é bom. Você pode ir sentando, querido. Não é porque a gente senta que o Espírito para de operar, amém? Aleluia. Aleluia.
Aleluia. Sabe, queridos, às vezes a gente chega num culto como esse, e a primeira prova de que a gente muitas vezes está debaixo de um espírito religioso é que a gente fica esperando esse momento passar e pensando, rapaz, vai acabar o culto e ainda não teve palavra, vai acabar o culto e como é que vai ser isso? Irmãos, o Espírito é livre aqui nesse lugar. Como eu disse aqui, a igreja, né, não é sobre nós, o culto não é sobre nós. A obra de Deus foi sobre nós, Ele amou a mim e a você, então foi sobre nós, mas o culto não é sobre nós. Estar aqui em um domingo de manhã não é sobre o seu bem-estar, não é sobre o que você vai receber, e a gente precisa despertar para isso, querida, a gente precisa resgatar esse amor, porque senão a gente se torna religioso, a gente fica esperando uma liturgia. Eu vou, vai ter louvor, vai ter pregação da palavra, eu vou aprender algo, no final vão dizer que eu vou receber boas notícias durante a semana, vamos fazer declarações de fé. Está tudo bem, irmão, com isso, o culto precisa mesmo de ordem, mas sabe, nessa igreja nós somos guiados pelo Espírito, Ele é livre, querido, nesse lugar. E já tem uns tempos, irmãos, que eu estou encucado com a declaração de João na sua primeira carta, onde ele diz que, no que diz respeito ao verbo da vida, falando sobre Jesus, ele disse, o que eu estou falando para vocês, não é algo que eu aprendi, não é algo que eu li em um livro, não é algo que eu aprendi em um curso bíblico, não é algo que eu aprendi porque um pregador me ensinou. Ele disse, as minhas mãos apalparam, os meus olhos viram. Isso fala, querido, sobre uma realidade. Isso fala sobre uma experiência que a gente nunca pode se acostumar sem ela. Porque a Bíblia sem o Espírito é só papel. O conhecimento, você pode ter doutorado em teologia, é só papel, é só letra. Sem o Espírito que vivifica o conhecimento, não serve de nada para você, querido. É por isso que muitas vezes a Bíblia fala sobre nós provarmos. Jesus não é uma doutrina, Jesus não é uma teoria, Jesus é uma pessoa e Ele está vivo, e Ele está aqui nesse lugar. Então como é que pode a gente vir para uma igreja e cumprir uma liturgia e a gente sair da mesma forma? A gente não pode se acostumar com isso, irmão. Eu acho que o culto da manhã é bem propício para isso. O culto da manhã é culto para crente raiz, que decide acordar cedo. Mas sabe, mesmo o crente raiz precisa em algum momento despertar para essas coisas. São perguntas básicas. Há quanto tempo ou quantas vezes a gente acorda de manhã e a gente sai para resolver a nossa vida e a gente esquece de orar? Ou faz uma oração religiosa? Dizer, Pai, obrigado, abençoo o meu dia, em nome de Jesus, repreendo todo o mal. Mas quantas vezes a gente para, irmãos, ao acordar para ouvir a voz dEle? O irmão Reagan fala sobre cultos que tinha lá na igreja Rema, onde eles ficavam 1 hora, às vezes 2 horas, sem falar nada, calado, silêncio absoluto. E ele dizia até que o mais novo bebê, irmão, não dava um pio, não chorava. Bebê de colo não chorava naquele lugar durante mais de 1 hora, porque o Espírito estava ali. E às vezes a gente faz silêncio e a gente não ouve a voz de Deus, a gente não está atento no Espírito para ouvir aquela voz, e logo a gente sai, e a gente vai se acostumando com esse cenário, aí se torna religioso, querido. Amém? Gente, vocês podem sentar, muito obrigado. E eu digo para você, querido, não foi para isso que a gente foi chamado. Você foi chamado para, como João, apalpar. Não é porque ele morreu e ressuscitou que você não pode mais. Quando fala sobre apalpar, quando fala sobre ver, experimentar, está falando sobre uma veracidade do Evangelho, irmão, que poucos vão provar. Está falando sobre sair do lugar de religiosidade e realmente saber quem Deus é.
realmente ouvir Deus. E isso não fica reservado para o tempo do primeiro amor. Por que cristãos esfriam? Porque eles vão esquecendo dessas coisas. Eles se acostumam com as liturgias do culto. Eles se acostumam com o conhecimento, se enchem do conhecimento da palavra. E glória a Deus por isso. Mas o que eu quero te dizer, te ensinar, é que o conhecimento da palavra precisa ter vida. Porque se for só conhecer, querida, a gente vai ser o mais pobre dos homens. Só saber o que tem escrito sem experimentar é raso. Você está comigo? Tem um nível tão profundo, irmão, em Deus. E eu não me conformo. Eu estou falando particularmente sobre mim. Eu não me conformo de viver uma vida no Evangelho sem saber quem Deus é, sem experimentar dele todos os dias. Eu não me conformo em vir para a igreja e sair da mesma forma que eu cheguei. Amém. É possível, irmãos, experimentar. Lá em Salmos, no capítulo 5, no verso 3, o salmista diz assim: de manhã ouves, Senhor, o meu clamor. Ele está falando sobre um período do dia, né? Isso fala sobre adoração genuína, irmão. Isso fala sobre acordar, e a primeira coisa que tem no seu coração é o Senhor. Antes de você pisar os seus pés no chão, eu quero te despertar para essa saudade, porque eu sei que você já viveu isso, eu sei que nós já vivemos isso, mas a gente esquece, a gente entra nesse modo serviço da igreja, ou no modo trabalho, no secular, no modo família, no modo vida, no modo resolver problema, no modo fazer almoço, fazer jantar, ganhar dinheiro, prosperar, pagar a conta. Se for só isso, irmãos, não vale a pena. Mas eu digo para você, tem muito mais. Tem muito mais. O salmista diz: de manhã, Senhor, ouves o meu clamor. Ele diz: de manhã te apresento a minha oração. E depois ele diz: e aguardo com esperança. Quantas vezes, querida, a gente acorda de manhã e a gente até ora, mas a gente não para ouvir o Senhor? É uma oração religiosa, irmão. Porque parece que se a gente não orar de manhã, Deus não vai abençoar o nosso dia. A gente está usando a oração como moeda de troca. E a oração não foi feita para ser como moeda de troca. Ela foi feita para se relacionar com um Deus que já te deu tudo. E que tipo de relacionamento é esse que só um fala? Eu estou falando, irmão, sobre o tempo em que você se debruçava ali sobre a sua Bíblia, e ali você chorava. Se nunca aconteceu na sua vida, irmão, então está na hora de começar a acontecer. Não se torne cético, não se torne religioso. Tem uma vida para você viver, tem uma vida com Deus para nós vivermos tão intenso. Amém. Eu fico pensando o que os apóstolos viram, o que eles ouviram de Jesus a ponto de entregarem a própria vida para morrer. Não parece muito que eles estavam preocupados com prosperar para pagar contas. Parece que a missão da vida daqueles homens era pregar a palavra, era pregar o evangelho. Não só porque Jesus tinha mandado, porque eles amavam tanto aquilo que eles precisavam anunciar. Como às vezes a gente prova um restaurante que é muito bom e logo a gente sai e começa a anunciar: ó, aquele restaurante é muito bom, aquela loja é muito boa. Ou você ouve uma música nova e você diz: olha, aquela música é muito boa. Parece que era esse sentimento que os apóstolos tinham quando falavam de Jesus. Eu quero te despertar e me despertar, queridos, para essas realidades que podem facilmente serem perdidas. Eu estou falando sobre um relacionamento com Deus. Amém? Eu estou falando sobre provar de um Deus que é verdadeiro. Não é aquele Deus que você aprendeu em outras religiões, não é aquele Deus que você aprendeu com seus pais, não é aquele Deus que você precisa orar para ter como uma forma de ser abençoado. Não, irmão. Esquece a bênção por um tempo. Esquece a prosperidade por um tempo.
Você sabe que nessa igreja a gente crê em prosperidade, que Deus já te abençoou, que você é rico, próspero, que a vontade de Deus, querido, é que você seja tão rico, milionário, a ponto de abençoar muitas pessoas. A vontade de Deus é que você seja curado, seja na menor dor que a sua unha possa ter. Mas eu quero te chamar para uma realidade onde isso não é o centro do Evangelho. Porque senão vai ser vago, vai ser raso, não vai ter vida. E é talvez por isso que a prosperidade não se manifesta. Porque não foi assim que Jesus ensinou. Quantas vezes a gente para, irmão, para ser grato, para fazer oração de gratidão ao Senhor? A gente entra num frenesi de olhar só para o que a gente não tem e querer prosperar para ter aquilo que a gente não tem. Eu não tenho um carro, então eu vou orar pelo meu carro, eu vou crer pelo meu carro. Está tudo bem com isso, eu não estou criticando essa realidade, eu só estou querendo te trazer para o centro do Evangelho, que é Deus, que é Jesus, que é o relacionamento, que é a adoração. Deus criou Adão, irmãos, para essa adoração, para esse relacionamento. Amém? E onde foi que isso se perdeu? Amém, queridos? Aonde foi que a gente deixou de amar ao Senhor? Qual foi o ponto para que a gente possa voltar até lá e voltar às velhas práticas de não ler a Bíblia como uma obrigação? A gente prega aqui, você precisa meditar na palavra com ou sem vontade. Mas se sempre for sem vontade, irmão, tem algo errado. Se a gente nunca tiver vontade de meditar na palavra, de ouvir uma boa palavra, de orar, se a gente não tiver vontade nunca, então tem algo errado. A gente não descobriu o prazer que tem no Senhor. E se eu não descobrir o prazer que tem no Senhor, qualquer outro prazer vai ser mais interessante. É por isso que o Instagram é mais interessante do que orar. Porque no Instagram tem um certo tipo de prazer. E a gente ainda não descobriu o prazer intenso que existe no relacionamento com o Senhor. Então vai ser difícil essa disputa. Só que quem pode perceber isso sou eu e você. Nenhum pregador pode saber o que acontece na sua vida. Às vezes nem o seu cônjuge pode saber o que acontece na sua vida espiritual. Mas você sabe. Você sabe o ponto que está errado. Você sabe o ponto que precisa ser ajustado. Amém? Então vamos desistir, irmão. Vamos desistir desse negócio de só vir à igreja e não saber experimentar Deus. Vamos desistir da religiosidade. Vamos desistir de esperar que o grupo de música faça alguma coisa, peça para a gente levantar as mãos, ou que o pregador seja tentado a chegar aqui e falar sobre prosperidade, falar sobre a bênção, para que a gente se anime e dê glória a Deus e dê aleluia e diga amém. Às vezes, quando a gente precisa falar sobre coisas como essa, e quando eu falo sobre isso, eu não estou querendo acusar ninguém, porque primeiro sou eu. Eu estou falando sobre algo que eu vivo, porque eu não quero me conformar com uma vida de qualquer jeito. Mas quando a gente vai trazer uma mensagem assim, a gente já vai sabendo, rapaz, talvez não tenha pessoas correspondendo. Mas se eu começar a falar aqui, irmãos, com veemência, dizer que Deus vai te abençoar, que essa semana vai chegar dinheiro na sua conta, e aí todo mundo se anima, e está tudo bem com isso, amém? Mas se a gente se anima com a prosperidade, mas a gente não se anima com o relacionamento com Deus, então está errado, irmão. Você precisa que alguém chegue para você e diga, está errado. Não foi isso que Jesus ensinou. Quantas vezes a gente lembra de ser grato a Deus pelo que a gente já tem? Como eu disse, a gente às vezes entra nesse frenesi de querer o que ainda não chegou. E aí isso te coloca num lugar de ingratidão. Porque você esquece de ser grato pela sua casa, que você já tem, olhando para a casa nova. E a casa nova vai chegar, certamente. Se você crer e falar, irmão, vai acontecer. É uma lei que Deus estabeleceu. E Ele já te abençoou, já está disponível.
Mas se você só colocar os olhos nisso e deixar que isso vire a sua vida, a sua adoração, o motivo da sua oração, você fica ingrato. Porque tem pessoas orando pelo que você tem hoje. Tem pessoas chorando pelo que você tem hoje, seja o nível que for. E quantas vezes a gente agradece? Pai, obrigado pela minha bicicleta, Senhor. Eu sei que o meu carro está chegando, ele já é uma realidade. Mas obrigado, Pai, pela minha bicicleta. Gratidão, irmão, destrava coisas. Gratidão te dá saúde. Porque só ver o que você não tem vai tornar você ansioso. Meu Deus, eu não consegui ainda, eu preciso conseguir, eu preciso melhorar, eu preciso... Para um pouco, querido. Para um pouco, agradece a Deus. Amém? Se você for no hospital, vai no São Marcos, visita ali os leitos. Com certeza você vai encontrar algum homem lá, milionário, algum homem muito rico, que tudo que queria era respirar, e o dinheiro não pode comprar. Ou vai em um velório de alguém muito rico que perdeu um filho, ou que perdeu um pai, uma mãe, e procura saber qual é o sentimento daquela pessoa. É nesse momento, querido, que tudo perde o sentido. É nesse momento que não faz sentido trabalhar. É nesse momento que o dinheiro em abundância não faz sentido mais para você. Porque tudo que você queria era ter aquela pessoa. Tudo que você queria era ter a sua saúde de novo. Eu estou te despertando para você pensar nisso e começar a ser grato. Um coração grato vai te levar para um nível de relacionamento mais intenso. Imagina, querido, você que é pai, você que é mãe, imagina o seu filho chegar para você todos os dias e dizer: pai, me dá isso, pai, me dá aquilo, pai, faz isso por mim, pai, me ajuda nisso, pai, vamos fazer isso, pai, me dá essa roupa, me dá esse negócio, me dá... E aí pensa nesse mesmo filho chegando para você e dizendo: pai, eu te amo, com tudo que eu sou, com tudo que eu tenho, e está aqui, eu trouxe um presente para você. O que te agradaria mais? O filho pedindo ou o filho dizendo que te ama? Relacionamento. Que a gente possa voltar, irmãos, para essa plenitude do Evangelho. Amém? Por que eu digo que a gente possa voltar? Não é que a gente está aqui num lugar de pessoas que estão desviadas, frias, não, irmão. Você é um homem e uma mulher afogueado no Espírito. Essa igreja é uma igreja avivada. Mas é como uma vacina, para que a gente não se conforme com essas coisas. Alguém tem que falar isso para a gente, irmão. Alguém tem que falar para você que o motivo desse culto não é você. Não sou eu, não se trata da minha fama, do meu conhecimento, do quanto eu sei da Bíblia, do quanto eu posso impor as mãos e curar os enfermos. Não tem nada a ver com isso. Não tem a ver com as riquezas que podem chegar a mim. Não tem a ver com o meu telefone tocando e bênção se manifestando. Está tudo certo com essas coisas. Eu vou dizer isso muitas vezes para que você não saia daqui achando que eu estou combatendo aquilo que a gente crê. Não é isso. Eu só estou apontando para você o que tem que ser o centro. Amém? Quem tem expectativas pelo seu telefone espiritual tocando? Eu declaro, irmãos, que essa semana o seu telefone espiritual vai tocar. E quem vai falar com você, querido, não é alguém querendo te dar uma proposta de emprego, não é alguém querendo te dar um aumento, não é um banco te oferecendo um dinheiro, é o Senhor Todo-Poderoso, que vai comunicar para você o propósito da sua vida. Isso te tira, querido, de toda tristeza, de todo marasmo, de toda depressão, de toda ansiedade. Escutar essa voz te leva para um novo nível, irmão. Escutar essa voz do seu pai te tira de um lugar e te leva para outro. Eu declaro, querido, você tendo essas experiências ainda hoje, como você teve agora mesmo. Talvez nem todos tiveram, mas se você não teve, tem alguma coisa errada, irmão. Talvez o seu desejo esteja desalinhado. E aí eu te digo, com todas as letras que eu posso dizer, se o seu desejo não é o Senhor, então talvez esse não seja o seu lugar.
Eu estou falando para pessoas maduras que nasceram de novo, amém? E desejar não é eu ter um sentimento sempre favorável para com Deus. Não, desejar é mesmo quando o sentimento é desfavorável, eu querer alinhar ele. Pai, eu não estou sentindo desejo de te adorar hoje, mas eu vou alinhar. Me ajuda, Senhor, a alinhar o meu coração para te conhecer mais profundamente. Quantos de nós fazemos essa oração, querido? Essa devia ser a nossa oração todos os dias. Amém? Você que serve na igreja, cuidado com esse automatismo de achar que o seu relacionamento é só chegar aqui e fazer coisas. Apocalipse 2 fala exatamente sobre isso. Quando o anjo fala ali ao pastor da igreja em Éfeso, ele disse: olha, você faz muitas coisas. Você está servindo no diaconato, você está evangelizando, você está tocando aqui no grupo de música, você está varrendo o chão, lavando banheiro, você está servindo como a diretoria da igreja, como professor do Rema, mas eu tenho uma coisa contra você. Essa é a mensagem do anjo ao pastor da igreja em Éfeso. O cara estava fazendo muitas coisas, mas ele disse: eu tenho uma coisa contra você. Tudo isso que você está fazendo é muito bom. Deus não repreendeu aquele homem porque ele estava fazendo, mas a motivação estava errada. Em algum momento aquele cara se perdeu. Em algum momento ele entrou em fazer muitas coisas e esqueceu do Senhor. Você está entendendo, querido, o que eu estou querendo comunicar aqui nessa manhã? Eu tenho sido despertado para essas coisas. Eu tenho orado por isso. Eu tenho orado para encontrar um prazer em Deus tão forte, irmão, como eu nunca encontrei antes. Porque eu já encontrei um prazer em Deus. Eu já tenho um certo nível onde eu não considero a minha vida preciosa para mim mesmo. E eu posso dizer isso com certeza, porque eu sei que é verdade o que eu estou dizendo, amém? Mas tem um nível mais profundo para mim, tem um nível mais profundo para você, e você vai encontrar a maior riqueza da sua vida, quando você experimentar. Não se conforma, irmão, em não experimentar Deus, não se conforma em não ter experiências, não se conforma em ser um mero espectador. Quando você sair desse lugar, e isso só depende de você. Tiago capítulo 4, no verso 8 diz: achegai-vos a Deus, e Ele se achegará a vós outros. Ele diz: achegai-vos, é você que faz, irmão. O posicionamento de Deus com relação ao relacionamento, porque Deus já se achegou a você, Ele está habitando dentro de você agora mesmo. Então Tiago está falando sobre um relacionamento verdadeiro ali. Ele diz: se você se achegar a Deus, se você buscar, se você desejar, Ele vai se achegar a você. Agora eu te pergunto, alguém achegado a Deus, vai sentir falta de alguma coisa? Vai não, irmão. Lá em Abacuque, diz: ainda que a figueira não floresça, nem haja fruto na vide, eu vou me alegrar. O cara que escreveu aquilo encontrou alguma coisa em Deus que muitos de nós não entendemos, porque parece que se a gente não tiver coisas, a nossa alegria vai embora. Amém? Mas ele disse: ainda que a figueira não floresça, ou seja, ainda que não tenha salário, ainda que não haja comida, ainda que não tenha roupa para eu vestir, eu vou me alegrar no Senhor. Ele é a minha fonte. É como a interpretação do Salmo 23, né? Onde muitas pessoas leem: o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. E realmente, irmãos, o bom pastor que é Deus não vai deixar que falte nada para você. Mas tem uma tradução que fala: o Senhor é o meu pastor e por isso eu não terei falta de nada. É diferente. Ou seja, eu sou completo nele. Não é nas coisas, por isso nada falta. Aleluia. Aleluia. Cuidado, irmão, com essa ânsia de ter. Um dia
eu tive muito isso, né? Antes de eu nascer de novo, e foi uma das maiores frustrações, várias frustrações da minha vida. E esses dias eu vi alguém falar essa frase, né? Existe uma ânsia de ter e o tédio de possuir. Sabe o que significa isso? É alguém que trabalha intensamente para ter algo. Aquela pessoa crê naquilo, ela vai atrás, ela mexe ali, ela faz aqui, a vida dela se tornou conquistar aquilo. Seja o que for, seja um trabalho, seja uma posição, seja um valor na conta, seja um carro, uma casa. Amém? E se você trabalhar duro, você vai conseguir. Se você trabalhar duro e for organizado, talvez você não precise nem de fé. Se você for ousado para fazer as coisas acontecerem na sua vida, talvez você não precise nem de fé. Você vai conquistar. Amém? Só que quando você conquistar, pode ser que exista outro sentimento. Você olhar para aquilo que você trabalhou tanto e dizer, é só isso? Eu já passei por isso, irmão. Talvez alguém aqui já tenha passado. Desejou tanto uma coisa, batalhou tanto por aquilo, olhava vídeo todo dia sobre aquele negócio, buscava aquela coisa, e aí a coisa chegou. E aí você olha e diz, isso não me completa. Você só vai ser completo, irmão, em Deus. Nesse relacionamento. Esse é o motivo porque existem, às vezes, tantas pessoas, um dos motivos, tantas pessoas tristes, desanimadas. Muitas vezes tem tudo que quer, mas está desanimado. Porque colocou a expectativa na coisa errada. E aí, depois de conquistar a coisa errada, veio frustração. Às vezes são coisas lícitas. Mas o cerne do Evangelho, querido, não é isso. Amém? Eu queria ler com você Lucas, no capítulo 12, no verso 15. Você pode abrir aí a sua Bíblia? A Bíblia diz assim, em Lucas 12, 15. Então lhes recomendou. Quem estava falando aqui era Jesus, amém? Tende cuidado e guardai-vos de toda e qualquer avareza, porque a vida de um homem não consiste na abundância dos bens que ele possui. Olha só o que é que Jesus diz. Quem disse isso aqui, querido? Jesus, amém? Ele diz que a vida de um homem não consiste nos bens que ele tem. Quantas vezes a gente é tendencioso a julgar as pessoas por aquilo que elas têm? Não é o que Jesus ensinou. Quantas vezes a gente é tendencioso a julgar que alguém está prosperando por aquilo que ela tem? Não é o que Deus ensinou. Não é o que Jesus disse. Amém? Porque, como eu acabei de falar, você pode desejar a maior mansão, o carro mais tecnológico que existe. Se você trabalhar duro, for determinado, for para cima todos os dias, se organizar, você pode conquistar isso com a força do seu braço. Mas a prosperidade bíblica, ela tem a ver com o que Deus pode te dar, independente daquilo que você faça. Então Jesus disse que a gente deve ter cuidado e nos guardar da avareza. O que é avareza, irmão? Avareza é amar mais uma coisa do que Deus. Avareza é, por exemplo, eu amar mais o dinheiro do que a obra de Deus. Porque se eu sei que eu preciso ofertar, tem aquela inclinação no meu coração e eu não oferto, então eu estou sendo avarento. Não estou considerando o Senhor acima das minhas necessidades. E como eu disse, o culto não tem a ver com o nosso bem-estar. Ele diz, guardai-vos dessa avareza, esse espírito que te torna adorador de coisas. Porque a vida de um homem não consiste na abundância dos bens que ele possui. E aí ele proferiu ali uma parábola, né? No 16 diz que ele proferiu uma parábola dizendo: o campo de um homem rico produziu com abundância, e ele arrazoava consigo mesmo, dizendo: o que eu farei? Pois não tenho onde recolher os meus frutos. E disse: farei isto,
Destruirei os meus celeiros e reconstruí-los-ei maiores, e ali recolherei todo o meu produto e todos os meus bens. Então direi à minha alma: tens em depósito muitos bens para muitos anos, descansa, come, bebe e folga, ou regala-te, né, em algumas versões. Mas Deus olha para esse homem e disse: louco, esta noite te pedirão a tua alma, e o que tens preparado? Para quem será? Jesus aqui está colocando uma história de um homem que era rico e tinha conseguido tudo que ele queria. Tinha abundância, querido. Está falando de alguém que tinha muita grana, muito dinheiro, abastecimento. E ele diz para a alma dele repousar naquilo que ele tem. É alguém que está confiando na própria força de produzir sem um relacionamento com Deus. Mas só que Deus chega para esse cara e diz: ei, você é louco. Essa noite te pedirão a tua alma. E o que tens preparado? Para quem será? Isso aqui fala sobre essa frustração de ter coisas e não ser completo. Isso aqui fala sobre uma doença que pode acometer a vida de alguém e aquilo não ter cura, e o dinheiro que a pessoa possa ter em vida não pode fazer nada. Ou sobre um ente querido que morre e a pessoa pode ser o maior bilionário que for, vai ficar triste porque o dinheiro não pode fazer nada. É isso que Deus está dizendo: olha, louco, nessa noite vão te pedir a tua alma. Isso não é uma profecia sobre a sua vida, amém, querido? Amém. Você é mais que vencedor, você é curado, sarado, próspero, abençoado. Mas Jesus queria ensinar alguma coisa, falando isso aqui. Ele diz: olha, você pode ter tudo, mas e se te pedirem a tua alma? O que você tem preparado? Para quem será? E aí ele termina a parábola, e aí agora ele traz o ensinamento sobre a parábola. Ele diz: assim é todo aquele que ajunta tesouros ou que entesoura para si mesmo e não é rico para com Deus. Percebe que ele está falando sobre uma prosperidade que tem nas riquezas, mas ele fala sobre uma riqueza que tem em Deus, que não tem a ver com coisas. Você conseguiu entender isso lendo esse texto? Ele diz: um homem entesoura para si e não é rico para com Deus. Então tem uma riqueza para com Deus, irmão. E eu imagino que essa riqueza para com Deus, levando em consideração que foi Ele que criou tudo que existe, não tem a ver com o que você tem. A seguir, dirigiu-se Jesus aos seus discípulos, dizendo: por isso eu vos advirto, não andeis ansiosos pela vossa vida, quanto ao que haveis de comer, nem pelo vosso corpo, quanto ao que haveis de vestir. Porque a vida é mais do que o alimento, e o corpo mais do que as vestes. Jesus está ensinando, irmãos, a nós sairmos desse lugar de preocupação, desse lugar de ansiedade, de que eu tenho que ter uma roupa nova, de que eu tenho que ser o mais arrumado da igreja, de que, meu Deus, a minha roupa não é tão boa, de que eu não tenho um sapato tão bom, de que o meu celular é antigo, de que eu não tenho um carro adequado, digno dos irmãos da igreja. Jesus está dizendo, irmão, que não tem nada a ver isso aí. Ele diz: acaba com esse negócio, não para de pensar assim, sai dessa ansiedade. Você vai ver como é que ele vai terminar esse texto aqui, mas ele está dizendo isso: sai desse negócio, irmão, sai desse querer desenfreado. Ele diz: mais é a sua vida do que o alimento, que pode ter ou pode não ter. Ele diz: a sua vida é mais. E ele diz: mais é o corpo do que as vestes. Talvez a gente fique triste por, como eu falei, não ter uma roupa tão de marca, tão agradável, tão bonita, mas você tem um corpo saudável, curado. E quantas vezes você agradece por ele? Você tem 2 pernas e pode andar. Vai falar com alguém que é tetraplégico, irmão, e pergunta para ele se ele quer 1 milhão ou se ele quer andar de novo. Eu acho que a resposta é clara. Amém? Você pode respirar. A gente passou pela pandemia, onde os maiores milionários, tudo que eles queriam era respirar saudavelmente. E talvez pagariam todo o dinheiro que tivessem. Alguns morreram. É o que Jesus disse: louco, essa noite vão te pedir a tua alma. Se a pessoa passou por tudo isso e nasceu de novo, tinha a sua vida em Deus, então, irmão, está tudo em paz.
está num lugar infinitamente melhor. Essa consciência te tira do medo de morte. Porque tem gente que tem a vida tão preciosa que tem medo de morrer. Não é o que a gente vê nos apóstolos. Não é o que a gente vê no discurso de Paulo. Quando diz, o meu desejo era partir e estar com Deus. Irmãos, esses caras, eles entenderam alguma coisa. Eles viram em Jesus aquilo que muitos cristãos ainda não experimentaram. Mas está disponível. Você está comigo? E a gente fica com aquele receio, né? De adoecer, de ficar doente, de meu Deus do céu. Deixa dessa ansiedade, irmão. Vai viver a sua vida com Deus. Vai se relacionar com Deus. Mais é o seu corpo do que as vestes. Mais é a sua vida do que o alimento. Aí Jesus disse, olha os pássaros, os quais não semeiam nem ceifam, não têm despensa nem celeiros, todavia Deus os sustenta. Jesus começa a trazer para a criação. Ele diz, olha os pássaros. Você já viu algum pássaro preocupado se ele vai pagar o boleto no outro dia? Ou se vai faltar comida para ele? Eu nunca vi, irmão. Eu nunca parei e vi ali um passarinho no fio orando ao Senhor. Pai, por favor, me dá a semente de cada dia. Ele sabe que vai ter. Tem uma parte que cabe a ele de ir lá e buscar. Mas ele sabe que está lá. Quem providenciou para ele? Deus. Ele plantou? Não. Ele trabalhou? Não. Ele só foi lá e pegou. É isso que Jesus está dizendo, queridos. Ele está dizendo que não ceifam, né? Não tem despensa nem celeiros, toda a vida Deus o sustenta. Quanto mais valei vós do que as aves? Qual de vós, por ansioso que esteja, pode acrescentar um côvado ao custo da sua vida? Se, portanto, nada podeis fazer quanto às coisas mínimas, por que andais ansiosos pelas outras? Em outras palavras, queridos, Jesus está dizendo assim, não adianta de nada você se preocupar, a sua preocupação não vai resolver o seu problema, não. Pode ser que você tenha chegado aqui, queridos, nessa manhã, e você chegou aqui agoniado, você chegou aqui preocupado, pesado. Eu te digo, essa agonia, essa preocupação, essa ansiedade, vai resolver o seu problema? Vai não. Então se concentra nesse texto, que diz, a minha vida vale mais do que o alimento. E aí isso te leva para a gratidão. Pai, obrigado. Eu te rendo graça, Senhor. Não vou nem te pedir nada, eu só quero sentir, Senhor, aquilo que está dentro de mim, a sua poderosa presença. Eu quero me relacionar, eu quero experimentar, como João que apalpou o verbo da vida. Pai, eu quero ter isso. E aí ele diz, observai os lírios. Provavelmente ele estava sentado em um campo e ali tinha pássaros, tinha lírios. E ele diz, olha os lírios. Eles nem fiam, nem tecem, ou seja, eles não sabem costurar. Eu, contudo, vos afirmo que nem Salomão, em toda a sua glória, se vestiu como qualquer um deles. Salomão foi o homem mais rico que já passou por essa terra. Um dos mais ricos. E é interessante ele falar sobre Salomão, né? Porque a gente lê os provérbios e Salomão é muito sábio. Mas o Salomão de Eclesiastes parece um pouco diferente. Ele diz lá nos primeiros capítulos de Eclesiastes, talvez já velho, ele diz, olha, eu bebi todo o vinho que alguém pode beber. Eu tive tudo que um homem poderia ter. Eu tive haréns, fala sobre os prazeres do homem, é o que está escrito lá, Eclesiastes 2. Salomão, o rei da sabedoria, amém? Ele diz, eu tive tudo, construí tudo que alguém poderia construir. Aí sabe o que é que ele diz no final? Tudo isso é vaidade. Sem Deus, nada disso se aproveita. O amor das 1000 mulheres, o amor dos 1000 homens, os mais infinitos prazeres sexuais que alguém pode experimentar, as maiores riquezas que talvez ninguém na humanidade vá conquistar. Esse cara olha para isso tudo e diz, tudo isso é vaidade. Ou seja, não serve para nada se você não tiver Deus. Amém? Então esse Salomão parece um pouco diferente daquele que escreveu as sabedorias, né?
Mas ele diz: nem Salomão, nem esse cara se vestiu como Deus veste a erva do campo. Aí ele diz: ora, se Deus veste assim a erva que hoje está no campo e amanhã é lançada no forno, quanto mais vós. E aí Jesus agora traz uma repreensão e diz: homens de pequena fé. Irmão, a sua fé não serve só para você atrair pessoas, não. Porque o centro da mensagem aqui é a concentração em Deus. É Deus ser o centro da sua vida. Talvez eu não dei o tema dessa ministração no começo, mas é exatamente isso. Deus, o centro da nossa vida. Amém? Então, se Jesus está falando sobre Deus ser o centro da nossa vida, quando Ele repreende a pequena fé, Ele não está falando sobre uma fé para adquirir coisas. Ele está falando sobre uma fé para se relacionar com um Deus invisível. Porque você só se relaciona com Ele pela fé. Mas a gente acha que a fé é só para, Pai, me dá um carro, que haja casa, que haja roupa, que haja dinheiro, que haja salário. E quantas vezes a gente diz: Pai, que haja um relacionamento tão intenso, que haja um desejo tão intenso no meu coração. No 29, não andeis, pois, a indagar o que há vez de comer ou beber, e não vos entregueis às inquietações. Porque os gentios de todo mundo é que procuram essas coisas, ou seja, aqueles que não conhecem Deus, aqueles que não têm aliança com Deus, eles é que se preocupam. Vocês têm um Deus. Mas o vosso Pai sabe que vocês precisam dela. Irmão, você não precisa ficar lembrando Deus toda hora, não. Se você tem uma necessidade, creia então somente e se relacione com Ele. Ele sabe, irmão. Ele sabe. Mas às vezes as coisas não acontecem porque a gente está fazendo o caminho errado. A gente está endeusando a bênção. E Jesus ensinou o contrário nesse texto. Ele disse: a fé é para se relacionar com Deus. A bênção vai ser uma consequência. Ele termina falando exatamente isso. No 31 ele diz: buscai antes de tudo o reino de Deus, e todas essas coisas. Que coisas? As roupas que ele vinha falando, os celeiros que ele vinha falando, os alimentos que ele vinha falando, a provisão de que a gente precisa. Ele diz: se você buscar o reino de Deus, se Deus for o centro da sua vida, todas essas coisas vão ser acrescentadas. Ele diz: não se preocupa com isso. Deus sabe, irmão. Não se preocupa com o que você tem para fazer. Não se preocupa com coisas aleatórias. Não fica ansioso por essas coisas. Deus sabe, irmão. Busca o reino de Deus, e as outras coisas serão acrescentadas. Isso não é automático. Às vezes você lê isso e você vai buscar o reino de Deus, mas o seu pensamento, o seu coração está nas coisas sendo acrescentadas. Eu estou te buscando aqui, Pai, porque eu sei que as coisas serão acrescentadas. Não está ligado com Deus. Deus sabe o coração, irmão, não adianta. A gente às vezes mente para nós mesmos. A gente quer se enganar, mas Deus não se engana. Se você estiver buscando a Deus, mas o interesse é nas coisas sendo acrescentadas, está errado. Você tem que chegar nesse lugar genuíno de relacionamento, desejar, se desprender de tudo. Vai ser acrescentado, irmão, vai prosperar, as coisas vão acontecer, o lugar que você pisar vai ser abençoado. É uma consequência. Se você começa a correr atrás dessas coisas, o fim disso é cansaço. O fim disso é exaustão. Se você começa a servir na igreja ou a orar como moeda de troca, Pai, eu quero ser abençoado, então por isso eu oro, por isso eu declaro, vai ter cansaço no final disso. Vai ter desistência no final disso. Vai ter problema no final disso. Então sai disso. Você precisa ser intencional, isso não vai acontecer por acaso. Você precisa discernir. Rapaz, está errado. Eu estou orando errado. Vamos ajeitar esse negócio? Amém? Vamos trazer para a prática certa. Vou para o texto, medito, Pai, eu quero te adorar. Eu quero descobrir, Senhor, o que tem em você que eu ainda não descobri. Eu quero experimentar o que tem em você, Senhor, que eu ainda não experimentei. E eu vou gastar a minha vida nisso. Isso é buscar o primeiro lugar, o reino de Deus, e as outras coisas serão acrescentadas. Irmãos, não endeuse outras coisas no seu coração. Eu quero encerrar com isso. Você sabe que Deus é uma patente
Deus não se refere a Adonai, El Shaddai, Elohim, Yahvé. Não está se referindo a Ele. Deus é a patente. Amém? Como assim? Quem é o Deus dos budistas? Buda. Quem é o Deus dos satanistas? Satanás. Então Deus é tudo aquilo que você adora. Aquilo que é adorado se torna Deus. E tem pessoas, irmãos, adorando coisas. Aquela coisa passa a ser o seu Deus. Tem pessoas adorando o bem-estar. Aquele bem-estar passa a ser o seu Deus. E aí você está fora do centro do Evangelho. Tudo aquilo que você adora acima do Senhor, acima do seu Pai, se torna o seu Deus. E muitas vezes você vai ser tentado a você ser o seu próprio Deus. Você já viu pessoas que dizem, estou sendo guiado pelo Espírito, estou ouvindo a voz de Deus. E todas as vezes que a pessoa fala sobre a voz de Deus, é algo favorável para ela. Deus sempre diz, você vai prosperar, você vai enriquecer, você vai... Mas a voz de Deus nunca diz que você vai pegar essas riquezas para abençoar os pobres. Ou a voz de Deus nunca disse que você tinha que ir no hospital, se submeter a pegar uma doença para pregar e impor as mãos para os enfermos. Se a voz de Deus, irmãos, nunca te levar para o desconforto, pode ser que o Deus que você esteja escutando seja você mesmo. Amém? Aleluia. Duro é o nosso discurso. Quem poderá ouvi-los? Mas sabe, querido, uma palavra como essa é para chacoalhar. Como eu disse para você, eu tenho orado por isso esses dias, então isso tem me chacoalhado. Tem pessoas, irmãos, que têm tentado lutar contra pecados terríveis e não têm conseguido, porque são pessoas que gastam tempo fazendo listas do que fazer e do que não fazer. Eu não posso fazer isso, eu não posso fazer aquilo, eu não posso me expor a isso aqui é um gatilho, eu não posso fazer aquilo, é uma prisão terrível. E nunca vão ser libertos, nunca. Nunca. Se for na força do seu braço, o fruto do Espírito, que é domínio próprio, nunca vai se manifestar. Uau! Domínio próprio é eu fazendo força para ficar firme. A Bíblia diz que aquilo é um fruto. A árvore não bota força para dar fruto. Então aquilo é uma consequência do novo nascimento, já te pertence. Só que sabe por que as pessoas às vezes não conseguem sair de uma prisão de pecado terrível? Porque não descobriram o prazer que tem em Deus. É uma substituição de prazer. Amém? Por que é que às vezes um drogado, alguém que é dado às drogas ou ao álcool, se converte e aquilo de repente para de fazer sentido para ele, como um passe de mágica, e agora ele tem uma nova vida e é fácil para ele não cair? Mas às vezes é difícil para um crente velho que se submete às tentações e ali cai constantemente, parar com aquelas práticas. Por que tem essa separação? Porque o cara que acaba de nascer de novo descobriu uma novidade de prazer em Deus, que o crente velho talvez já não tenha mais. Um dia teve, mas talvez já não tenha mais. E o que tira alguém, irmão, de uma prisão é essa intensidade de prazer no Senhor. É descobrir esse prazer do Senhor, onde todo outro prazer não faz sentido mais. Você está comigo? Jesus, Deus, tem que ser o centro dessa igreja, tem que ser o centro do Evangelho. E quando eu digo tem que ser, não é que ele não é, ele é, irmão. Mas a gente tem que estar consciente para não nos tornarmos religiosos. Amém? Você pode ficar de pé. Aleluia. Eu espero que você tenha aprendido, querida, alguma coisa nessa manhã. Que você saia daqui impactado. Que você saia daqui e vá almoçar e não esqueça. Que você saia daqui e não tropece e esqueça. Que você saia daqui e chegue na sua casa e haja um desejo tão forte por orar ajoelhado ali diante de Deus, onde as suas emoções vão ser envolvidas. Mas tem culto já, 16 horas, 15 horas eu tenho que estar aqui para servir. Não interessa, irmão, chega em casa, vai orar. É um desejo intenso, é o prazer que tem em Deus, que não importa onde, como, a quantidade de tempo. Não, eu quero ter isso.
que haja essa saudade. Que todos os dias ao acordar, Deus seja a primeira coisa que vem à sua cabeça. Que antes de pensar em pegar o celular, você possa orar ao Senhor. Que você possa gastar um tempo tentando ouvir a voz dEle. Que você treine o seu espírito a estar sensível. Isso é buscar o reino de Deus em primeiro lugar. Que antes de pensar em como vou resolver os problemas, você lembre das palavras de Jesus, onde Ele diz que a vida vale mais do que todas essas coisas. Eu não estou dizendo para você viver aleatoriamente, querido, de qualquer forma, mas eu estou dizendo para você que tem uma vida muito mais intensa. Tem um nível que os apóstolos chegaram e conheceram, onde morrer é lucro. Que a gente possa ir para esse lugar. Que a oração de joelhos não fique no passado. Que a adoração não fique no passado. Que escutar aqueles louvores na sua casa e se derramar não fique no passado. Que você possa amá-lo até que nada mais faça sentido. Pai, obrigado, Senhor. Nós queremos sair daqui com essa consciência. E eu declaro, Pai, todos nós que estamos aqui nessa manhã, vivendo essas experiências novas com o Senhor, sabendo que não é o Senhor que se renova, porque o Senhor é pleno, mas nós vamos nos colocar nesse lugar de experimentar algo novo, um novo nível de comunhão, um novo nível em ouvir a sua voz. Nós oramos por isso nessa manhã, Pai. Te agradecemos pela sua obra redentora e queremos te louvar com tudo que nós somos e com tudo que nós temos, em nome de Jesus, amém. Eu queria saber se tem alguém aqui nesse lugar que ainda não recebeu Jesus como Senhor e Salvador da sua vida, e você quer fazer essa aliança nessa manhã. Essa manhã pode ser a que vai dividir a história da sua vida. Se tem alguém aqui nesse lugar que quer receber Jesus como seu Senhor, faz um sinal com a sua mão bem alto, a gente só quer orar por você. Tem alguém? Ou talvez você já nasceu de novo, mas você esfriou ao longo dessa caminhada. Você se tornou essa pessoa religiosa. Você deixou de ter essa comunhão com Deus. E nessa manhã você quer renovar a sua aliança. E você quer fazer isso de forma pública. Tem alguém que quer fazer essa renovação? Quer se reconciliar com o Senhor? Todos salvos? Como eu disse, talvez você esteja aqui e precise, dessa reconciliação. Você não quer vir aqui à frente, mas faz a sua oração ao Senhor. Derrama o seu coração a Ele. Ele está pronto, irmão, para te restaurar. Tem alguém que quer receber o batismo no Espírito Santo, com a evidência bíblica de falar em outras línguas, o revestimento de poder? Tem alguém? Todos cheios. Tem alguém que chegou aqui com algum sintoma de enfermidade, e nesse dia você quer receber a imposição de mãos e sair daqui curado? Tem alguém que quer receber imposição de mãos para cura? Faz um sinal com a sua mão. Todos sarados, todos cheios, todos santos. Glória a Deus. Aleluia. Eu queria te fazer algumas indicações literárias antes da gente encerrar. Queria te indicar o livro Conhecendo o Pai. Amém? De David E. Mike. Um livro baratinho e você vai conseguir conhecer um pouco mais sobre Deus. Te desafio também, irmão. Hoje eu estou saindo dos protocolos. Quando você pegar um livro como esse no Verbo Shop e for ler, esquece da religiosidade. Isso aqui não é para te acrescentar conhecimento, não. Não é para você ler um livro para um dia que você for pregar você saber, não. É para você viver, amém? E o que tem nesses livros pode te tirar de todo problema que pudesse manifestar na sua vida, porque é a palavra de Deus explicada através de homens, amém? Esse livro de Tony Cook, Porque o Senhor é o Meu Pastor, 12 bênçãos de uma vida transbordante. Então passa lá no Verbo Shop, adquire alguma dessas literaturas. Ao final você também pode se dirigir ao balcão de formações, adquirir o seu passaporte para o Prospere, que já está chegando, querido, e você certamente vai ser impactado com aquilo que nós vamos receber aqui nesses dias, amém?
Então passa lá ao final, procura adquirir o seu passaporte para o Prospere, ou abençoa alguém que Deus vai colocar no seu coração certamente. Lá no Verbo Shop nós também temos as camisas do Prospere disponíveis para você adquirir. Essa camisa que está maravilhosa e a gente vai estar aqui em peso com ela nos dias do evento. Então lá no Verbo Shop também está sendo vendida essa camisa. Amém, queridos? Tem mais alguma coisa? Nenhum aviso? Onde estão as pessoas que nos visitam pela primeira vez? Lembra que o dirigente falou com você aqui no começo do culto? Tem alguém que está nos visitando pela primeira vez? A gente tem uma sala preparada para você, você vai poder se dirigir até lá, amém? E lá vai ter alguma coisa para você comer, beber. A gente quer te conhecer um pouco melhor, te presentear, amém? Sejam muito bem-vindos e as portas dessa igreja estarão sempre abertas para todos os nossos visitantes. No mais é isso, eu declaro que o seu telefone espiritual durante essa semana vai tocar, irmão. Você vai ter notícias do céu. Mas o seu telefone natural também vai tocar. E você vai ter boas notícias aqui nessa terra. Você vai prosperar. A bênção que te pertence vai se manifestar nesses dias. E você vai para esse novo nível de relacionamento com Deus. Em nome de Jesus. Vá na graça e na paz. E seja abençoado praticando essa palavra. Em nome de Jesus.